Fala, musguinho! Nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode ter mais lucros com a venda dos seus terrários sabendo regar eles corretamente. Meu nome é Carla Macanhã, eu sou engenheira, paisagista e fundadora do Arte Aflora. Eu faço terrários desde 2017 e eu criei esse canal para compartilhar meu conhecimento com vocês. Agora, não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar esse conteúdo chegar em quem está precisando nele. Bom, para a gente começar a falar de rega do terrário, a gente tem que primeiro falar como que é o processo desde o início. Primeiro você vai fazer o seu terrário. Tem algum vídeo aqui no canal sobre isso, fazendo seu terrário, com todas as técnicas que eu ensino aqui nos vídeos. E daí você vai regar. Depois que você faz todo o seu terrário, é que você vai regar. Porque não dá para colocar as plantas com uma terra úmida, né? Com a terra molhada. Você vai ter muita dificuldade e vai acabar fazendo uma lambança no vidro. Então, você terminou o seu terrário, a gente vai regar. Então, essa é a primeira rega do seu terrário. Vamos falar das ferramentas que você pode utilizar. Eu tenho aqui algumas comigo, que são as principais ferramentas e algumas que eu uso mais ou que eu uso menos, dependendo, claro, do tamanho do terrário. Então, a primeira é o clássico regador, tá? Esse daqui é um regador pequenininho, super levinho, né? E eu gosto de usar ele para regar terrários maiores ou arranjos de suculenta, né? Vasos abertos. Eu não recomendo usar muito ele para terrários mais delicados, porque você pode super regar, né? O terrário pode ficar muito molhado logo na primeira rega, o que também não é interessante. É melhor regar de menos do que regar de mais, porque é mais fácil você dar água para a planta quando ela tá seca, do que você tirar, né, a água de quando ela já tá encharcada, molhada, e a raiz pode até ter apodrecido. Então, o regador é uma ferramenta de rega, mas eu não recomendo tanto quando a gente fala de terrários e trabalhos mais delicados. Aí a gente vai para as ferramentas que eu realmente gosto e que uso de acordo com o tamanho do terrário que eu vou regar. O primeiro é esse recipiente aqui, que nada mais é do que uma garrafinha com um dosador. Ele tem um dosador na ponta, né? E eu consigo controlar o fluxo, olha só. Ele cai muito pouco. Eu consigo controlar o fluxo de água que sai aqui apertando mais ou menos. E o melhor, né? Isso aqui até substitui a seringa. Algumas pessoas utilizam seringa para regar o terrário. Também pode ser uma seringa sem agulha. Ou você pode comprar uma pipeta dessa e você pode direcionar exatamente aonde você quer que a água caia. E você pode até substituir essa outra ferramenta aqui, que é de fato uma pipeta, que eu consigo colocar num recipiente com água, né? Eu aperto e consigo colocar até em gotinhas, né? Com esse instrumento aqui, eu também consigo regar em gotinhas, mas dependendo se for um terrário muito pequenininho, esse daqui me dá mais precisão. Essa pipetinha aqui que você consegue achar em casas de artesanato. Então, esse daqui, na verdade, para mim, são as minhas ferramentas preferidas. Mas o mais difundido, né, e o que a gente até orienta nossos clientes, porque é o mais fácil de ser encontrado, todo mundo tem, são os borrifadores. Esse daqui é um borrifador pequenininho, algumas pessoas vão ter aqueles borrifadores maiores, o que pode ser um problema, porque se você tem um terrário pequeno e vai usar um borrifador muito grande, vai acabar às vezes encharcando o seu terrário. Mas um borrifador pequenininho assim, é super portátil, pequenininho, cabe em qualquer lugar, acaba já sendo suficiente, fazendo muito bem o trabalho. E uma dica em relação ao borrifador: muita gente gosta de regar planta mesmo, né, suculenta e outras plantas até tropicais, com borrifador. Gente, regar uma planta com borrifador é a mesma coisa que falar que você tá com dor de cabeça e ao invés de tomar um remédio, você lavar a cabeça com shampoo. Essa dor não vai passar, ou jogar o xarope na cabeça. Então, regar a folha da planta pode até ajudar num dia muito seco a prover um pouco mais de umidade, mas não vai matar a sede da planta, tá? Nem mesmo se você borrifar direto na terra, né? Às vezes a gente quer borrifar já direto na terra, não vai na folha. Mas não vai ser suficiente, a terra vai ficar úmida só superficialmente e a água precisa alcançar a raiz da planta lá embaixo. Quanto menos a gente molha o fundo da terra, né, só fica molhando ali a superfície, regando de pouquinho, menos a nossa planta vai aprofundar as raízes, vai ficar uma planta de raiz superficial, que também não é muito legal. Mas a gente já desviou do assunto, vou voltar aqui
para os terrários. Então, essas daqui são as principais ferramentas. O borrifador é bem interessante e eu uso bastante ele para repor a umidade do terrário, para regar novamente o terrário. E eu oriento os meus clientes a utilizá-lo, né, da forma correta, que é o que a gente vai falar aqui, para repor a umidade dos terrários que eles compram também. Porque essas daqui são mais difíceis de encontrar, você não encontra em qualquer lugar. Agora, um borrifador, qualquer pessoa vai ter, seu cliente vai encontrar em algum lugar. Então, falando da rega, da primeira rega do seu terrário, você vai usar aqui a pipeta, ou pode ser até meio copo de água americano, né? Só que não é muito legal você jogar a água direto aqui de uma altura muito grande, porque você vai acabar bagunçando o seu terrário. Por isso que alguma coisa direcionadora direto no solo do seu terrário vai ser melhor. Você sempre vai molhar até você enxergar, né? Vocês não vão ver daí, tá um pouquinho longe, mas você vai ter que começar a enxergar esse substrato, né, as pedras ficando molhadas, tá? Não precisa acumular água na parte de baixo, não há necessidade de acumular, mas você tem que ver uma diferenciação, a terra tem que estar aparecendo molhada nesse momento da primeira rega do terrário. Por que isso? Quando a gente replanta uma planta, pensem na natureza, como que é. Quando uma planta, né, por algum motivo, ela é desenraizada, cai do lado, é algum fator externo que aconteceu. Algum bicho passou, uma chuva, alguma coisa. E provavelmente, o que ela pensa, né? O que a planta pensa, se realmente uma planta pensa? Ela vai morrer, né? Ela foi desenterrada, ela não consegue, não tem uma ação externa para enterrar ela novamente. Então ela fica com muita sede, ela fica desesperada porque ela acha que vai morrer. E a mesma coisa quando a gente planta um terrário. A gente desenraizou as plantas, coloca aqui, elas acham que vão morrer. Então a gente tem que sim, na primeira rega, regar muito mais do que quando a gente faz a rega da manutenção. Muito mais do que dois ou três, muito mais do que uma, duas ou três borrifadas. Então a gente rega para a planta matar aquela sede, começar já a enraizar no seu terrário. E daí a gente fecha, né? Se tiver resina, enfim, parafina, tem as regras aí de fechamento, um tempinho para esperar, mas a gente já fecha. E daí essa água vai começar a ciclar dentro do terrário, vai começar a fazer o ciclo da água lá dentro do terrário, vai tentar evaporar, não vai ter por onde sair, vai bater no vidro, vai formar as bolinhas, vai condensar no vidro, aí vai escorrer de novo para a terra e vai molhar a terra e assim sucessivamente, né? Até que a gente chega num ponto, né, em que essa umidade começa a diminuir dentro do terrário. Nossa, Carla, mas por que ela diminui dentro do terrário? Né? Tá fechado. Mas, pessoal, vocês precisam lembrar que a rolha é porosa. A rolha é porosa. Ela não é um bloco de material sólido. Então, existe troca de ar com o ambiente, né? Aos poucos, a umidade que está aqui dentro do terrário vai umidificar a rolha e vai começar a evaporar, vai começar a ir para fora. Por isso que é importante que a gente sempre fique olhando como que tá o nosso terrário para ver se não está na hora de regar, tá bom? Então a gente sempre tem que estar fazendo essa manutenção. Ah, mas a minha tampa do terrário é de vidro. É pior ainda, o vidro tem uma série de imperfeições, a vedação não é perfeita. A gente não tá falando aqui de vidros hermeticamente fechados, né, que tem a borracha na tampa. Porque esse daí é um outro vídeo que eu vou fazer explicando, porque ele tem uma série de implicações que podem atrapalhar e diminuir a vida útil do seu terrário, inclusive. Por isso que eu raramente recomendo a utilização dos hermeticamente fechados. Mas falando da rolha e da tampa de vidro, vai haver troca de umidade com o ambiente e você vai precisar repor essa umidade de forma periódica. Isso vai depender, essa velocidade, nesse período que você vai ter que repor, no caso do seu cliente, essa umidade, vai variar de acordo com o ambiente que ele mora, com o clima de onde ele mora. Pode ser um ambiente mais seco, mais úmido, mais frio, mais quente, pode ser que tome um pouquinho de sol, aquele terrário. Tudo isso vai influenciar na velocidade com que o seu terrário precisa de manutenção, de reposição da umidade. Tá, mas como que eu falei que você pode lucrar mais com o seu terrário, né? E o que eu quero dizer? Não é um lucro direto, tá bom? O lucro, quando a gente está construindo um negócio,
é muito mais do que só o que a gente ganha de dinheiro, né? A nossa taxa de lucro ali sobre o nosso custo. O que é lucro também para uma empresa? Além do valor estimado, né, o valor quantitativo, existe o qualitativo. O que é valor qualitativo? Qualitativo, quando a gente fala da sua marca e da sua empresa e que pode se reverter em mais lucro para sua empresa, é a forma como os clientes percebem a sua empresa, é o valor da sua marca. E como que eu aumento o valor da minha marca? Provendo produtos de qualidade e provendo instruções corretas para que meu cliente possa fazer a manutenção em casa. Tá, como que eu faço isso? Como que eu vou lucrar mais com isso? Coisas que eu já vi acontecer. Vender um terrário, né? Alguém chegou aqui com um terrário para fazer manutenção. O terrário estava completamente seco, a pessoa não sabia que precisava fazer a manutenção. Ela tinha comprado o terrário de outra pessoa e queria uma reforma. Ela veio para mim, ela não veio para a mesma outra pessoa, porque na cabeça dessa pessoa, desse meu cliente, ele acreditou que o terrário não tinha qualidade, né? Sendo que na verdade ele não foi orientado. Então ele deixou de comprar novamente com quem fez o terrário pela primeira vez. É claro que um cliente pode sim deixar de regar um terrário por falta de cuidado mesmo, simplesmente porque não queria ter isso, né? Muita gente procura terrário porque não quer ter nenhum tipo de cuidado. Mas a verdade é que muitas vezes o cliente acha que realmente não precisa fazer e você precisa dar as instruções corretas para que ele possa regar o terrário dele, para que ele possa fazer as manutenções corretas nos períodos corretos. E como que você faz isso? No momento da entrega do seu terrário, você precisa orientá-lo quais são as regras e como ele faz para saber, né? Eu já vi muito isso. O cliente falar: eu sei que precisa regar, mas eu não sei quando. Então o terrário aqui chegava cheio de água, chegava boiando. E realmente, para quem não conhece, né, para quem não faz terrário, é muito difícil você saber quando que você tem que regar um terrário, né? Então eu vou falar aqui como que a gente faz para perceber, para explicar para o nosso cliente, né, para que ele perceba que precise regar o terrário dele. Bom, você entregou o terrário para ele, bonitinho, todo regadinho. E você vai falar: ele está agora em ótimo estado, tá bom? Qual que é o tempo médio de rega? Normalmente no mínimo, né, se estiver bem vedado, né, bem fechadinho, bem regado, 3 meses. Por 3 meses o terrário precisa aguentar a primeira rega, né, porque a primeira rega é mais carregada. Então, fala para ele, fala um mês. Você está comprando em janeiro, então em março. Você vai precisar regar em março. Fala um mês, porque isso vai ficar na cabeça dele. Não fala daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, 4 meses. Essa informação vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ele vai se perder. Ele nem vai lembrar. Então fala um mês para ele que vai deixar na cabeça, ó. Março, depois você vai ver julho. E isso daí já é assim um passo super gigante para ajudar ele a lembrar de regar o terrário. Aí o segundo passo, como que você vai saber se realmente tem que regar para ele não ficar muito molhado, né? Bom, primeiro você vai levantar o terrário na sua linha de visão e vai sacudir ele, dar uma mexidinha, não é sacudir, viu, gente? É dar uma mexidinha para frente. Aquela terra, o substrato, ele não pode sair do lugar. Areinhas, pedrinha tudo bem, mas o substrato em geral, né, as areias coloridas, elas não podem se mover. Tem que estar úmido, ele tem que ser um solo bem condensado, bem úmido. Se começa a se mover, é um pouco estranho. E o segundo critério é que ele precisa olhar, né, ver se tá mais escurinha, porque quando a gente molha, a terra ela fica mais escurinha, né? Ela não fica clarinha. Ela tem uma aparência mais molhada, mais úmida do que mais arenosa. Então ele tem que também observar para ver como tá esse solo. Se tiver alguma dúvida, joga só um pouquinho de água e vê como que reage dentro do terrário, se a terra fica mais escura. Se mudar muito, então realmente está na hora de regar. E é claro, né, além de observar o solo, ele também vai ter que observar as plantas. Dá dica de como que o musgo fica quando tá seco, dá dica de como a planta fica, dá todas essas pistas que ele vai precisar prestar atenção para saber se ele realmente precisa regar. E daí ele vai te perguntar: é sempre a cada 3 meses? É sempre a cada 4 meses? Pode ser antes, pode ser depois? E gente, não tem uma regra.
né? Isso daí, como eu disse, depende de uma série de fatores externos. E depois ele vai te perguntar quanto de água ele tem que colocar dentro do terrário. Quando se trata do cliente, eu gosto de dar instruções bem diretas e bem práticas para que não fique dúvida para eles. Então eu vou falar, você vai pegar um borrifador, você vai abrir o seu terrário e você vai dar 2 borrifadas. E você vai fechar o seu terrário. E é claro que essas 2 borrifadas variam de acordo com o tamanho do terrário. Um terrário desse, eu diria para dar umas 3 borrifadas. Um terrário como esse daqui, que é bem grandão, eu falaria 5 borrifadas. Já um menorzinho, eu falaria 1 borrifada. Mas é importante que você dê instruções claras e objetivas para o que ele precisa fazer. Tanto no quesito de o tempo, né? Quando que ele vai ter que regar, dá letra, fala o mês que ele vai ter que fazer isso, o próximo mês. E o quanto ele precisa colocar. Porque realmente as pessoas não sabem, né? Não tem como saber, elas não fazem terrários, elas não perderam tantos terrários quanto a gente terrarista que fica fazendo e testando e vendo quanto precisa de água e vendo quando não precisa. Então você precisa dar as instruções de forma direta, simples e clara. Isso com certeza vai aumentar a quantidade de vezes que um cliente volta para comprar de você. E outra, você pode pensar que se você não der as instruções, né, a pessoa vai voltar com você e vamos supor que ela volte e o terrário ele precisa de manutenção e ele volta com você. Mas daí você pode pensar, bom, eu vou faturar mais, né? Eu tô vendendo a manutenção para ele agora. Mas pensa só, isso é legal para sua marca? Isso é legal para sua empresa? Você ficar vendendo terrários que você deixa praticamente, né, deliberadamente ficar não saudáveis porque você não dá a instrução correta para o seu cliente para depois você consertar? Não parece estranho crescer dessa forma? É muito mais sustentável você dar as informações corretas e é muito mais interessante, né, bonito que seu terrário realmente evolua, né, que as plantas cresçam e que se torne um terrário que tenha anos, né, porque senão o seu terrário nunca vai ser um daqueles terrários de 7, 8, 9, 10 anos que as pessoas têm em casa. As pessoas vão lembrar que elas compraram um terrário seu e que morreram e que talvez elas nem comprem depois. Façam 1 ou 2 manutenções e falem, nossa, isso vive morrendo, nem vou ver mais isso. É muito interessante que para sua marca, para o crescimento da sua marca e para que ela cresça de forma sustentável, que você dê essas orientações, que você regue corretamente, já expliquei aqui a forma de regar, e que você dê as instruções corretas para o seu cliente, para que ele possa, ele mesmo, cuidar dessa manutenção, realmente cultivar. O terrário, ele é uma procura de pessoas que não sabem cuidar de plantas ou que realmente não querem gastar tempo cuidando de plantas, então ele traz essa praticidade, mas ainda é um ecossistema, é um mini mundo. A pessoa ainda vai ter que ter cuidados, só que menos cuidados, e a rega é um deles. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, e eu te espero no próximo vídeo.